das pessoas que conseguiram deixar suas áreas. Eu tive que ligar, pedir para alguns virem, mas eu acho que o importante é assim, nós estamos gravando, a ideia é que as pessoas todas possam conhecer esse tema de extrema importância. Nós vamos falar sobre inovação no transporte público. Nós estamos aqui com o professor Álvaro, ele é da Secretaria do Planejamento, hoje está aí num projeto trabalhando também na prefeitura, enfim, conhece muito do assunto, e ele é que vai fazer a intermediação desse painel e vai apresentar as pessoas, tá ok? Então, vou passar a palavra para ele. Bom dia a todos, meu nome é Álvaro Gregório e quero agradecer ao Unimetro, Metrô, pelo convite de estar aqui acho que terceiro ano que a gente está fazendo a Semana de Gestão do Conhecimento e Inovação, que é um projeto que, com muito carinho, acompanho desde o princípio. E antes da gente começar o nosso bate-papo de hoje, que tem uma pauta em cima de inovação na área de transportes, especialmente dos transportes em São Paulo, eu queria agradecer imenso a presença do Dr. Plínio Asma aqui, que talvez seja a pessoa que mais influenciou não só esta companhia, mas os jovens engenheiros, influenciou os grandes administradores públicos que conheço, que reverenciam o senhor com toda a justificativa. Muito obrigado por sua presença aqui. Para nós é um orgulho, é uma honra tê-lo conosco. Okay? E a gente vai começar, então, a falar sobre inovação de hoje, trazendo a Eleonora. Eu estou aqui com a Eleonora tem um currículo longuíssimo, ela fala assim, só lê o primeiro parágrafo, pela mesma humildade que caracteriza todos que estão aqui. Então, a Eleonora Pazos, ela é coordenadora da divisão América Latina, da União Internacional de Transportes Públicos, a UITP, desde setembro de 2006. Gerencia a expansão da UITP pela região, de forma a integrar políticas públicas e estratégicas para a integração no mercado global. Eu convido, então, para o microfone a Eleonora. Seja bem-vinda. E todos podem aplaudir. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Realmente, eu acho que é uma iniciativa, uma vez mais, de extrema importância, porque realmente eu acho que fazer essa reflexão dentro das organizações traz, enfim, um preparo para o futuro e faz cada um individualmente pensar como poder realmente absorver o que está sendo feito ou o que está se preparando no mundo no que se refere à inovação. Acho que sim, acho que você deu uma puxadinha para cá, acho que fica até mais fácil. Na realidade, eu trouxe uma quantidade grande de slides, mas eu não vou falar todos eles, eu vou realmente deixar disponível para vocês. Eu acho que muitos de vocês participam, o Metrô é membro ativo, muito ativo da UITP. Então, eu não vou entrar em detalhes de quem é o ITP, o que a UITP faz como organização, mas, enfim, dentro da UITP, o tema de inovação ele está de maneira transversal a todos os modais e a todos os outros temas que vão desde RH, sustentabilidade, inovação no que são veículos, inovação no que é financiamento. Então, na realidade, a UITP vem fazendo uma avaliação de como toda a questão tecnológica, a digitalização, vai impactar o transporte em todas as suas vertentes. Então, vou começar por digitalização, que eu acho que é um tema que vem assim, muito... está muito em voga, se fala em todas as áreas, se fala em todos os setores. E não seria diferente no setor de transporte. O que é isso? É só uma palavra da moda? É uma palavra que daqui a uns anos nem vamos falar mais, nem vamos lembrar? Vai ser alguma coisa automática? Né? Big Data, Open Data, Internet of Things, IoT,
smart cities, tudo isso, né, percorrendo a nossa vida cotidiana em todos os setores, mas e como isso vai impactar? Isso é real no nosso setor? É real para o transporte? Ou simplesmente vai ser uma moda e algo passageiro? Eu vou começar com um mapa que é feito pela Organização Mundial, a OSD, na qual é avaliado o grau de digitalização das nações. Como a gente pode ver, a América Latina, vou falar um pouco, nem vou falar tanto do Brasil, mas vou falar um pouco de uma maneira geral, a América Latina, realmente não estamos bem. A digitalização não é parte da nossa realidade, por milhares de motivos. E são motivos que acabam impactando diretamente todas as organizações de transporte. Então, dentro dessas avaliações, do que é a digitalização, ou o grau de digitalização das nações, e que impacta diretamente em todas as organizações, isso quer dizer, em todas as organizações que estão participando também do ecossistema de transporte, primeiro, o ambiente. Então, são as políticas regulatórias, eu acho que alguém vai comentar aqui também no painel. Estamos cheios de novas legislações de transparência, legislação de dados abertos, de informação. Então, como que isso primeiro impacta, como realmente isso está ou pode transformar o nosso ambiente e o ambiente de transporte. A questão de inovação no negócio, como inovar utilizando a tecnologia, um pouco mais à frente eu vou mudar. Depois, outra característica é a disponibilidade realmente de redes, a disponibilidade de infraestrutura que permitam a utilização da tecnologia. E, uma vez mais, nos deparamos em barreiras de infraestrutura, né? E eu acho que, assim, especificamente no campo do metrô, o metrô tem a possibilidade de explorar essa infraestrutura via fibra ótica. Eu acho que milhares de metrôs espalhados aí pelo mundo vêm investindo, disponibilizando a sua infraestrutura para as infraestruturas de tecnologia, que também pode ser um negócio adicional, e que também é um negócio adicional. Evidentemente que aí passamos pelos usos, né? Os usos corporativos, usos individuais, usos governamentais, e também os impactos. Realmente, esse investimento em tecnologia está trazendo algum retorno para a sociedade, está trazendo algum retorno para as cidades, e o impacto social está mudando a vida dos cidadãos, está realmente impactando. Bom, então, dentro desses, digamos, 3 contextos, né? Primeiro, um ambiente que promova essa inovação na questão, né, de inovação de legislação. Porque quantas vezes nos deparamos que queremos inovar e a legislação nos bloqueia ou dificulta essas ações. A questão de infraestrutura, que é outro ponto, e a questão de realmente qual que é a demanda da sociedade e como isso vai retornar para a sociedade. Então, dentro disso, podemos falar que a gente tem 4 etapas sobre essa transformação dentro das organizações, né? Primeiro que dados temos, né? Que dados estão disponíveis. Em segundo plano, como aprender a melhorar as nossas ações através desses dados que estão disponíveis. E, numa terceira etapa, já sabemos os dados que temos. Sabemos como melhorar com os dados que possuímos as atividades diárias, desde uma simples, assim, a UITP tem dividido isso, desde ações na questões de RH, que vai impactar na mão de obra do setor de transporte diretamente, obviamente questões de planejamento, questões de manutenção preditiva, mais à frente eu vou dar uma detalhada nisso. Então, já sabemos quais são os dados, sabemos o que podemos melhorar nas nossas ações. Num terceiro momento, é como realmente esses dados vão ter, ou essas novas ações vão ter um impacto econômico. E numa quarta etapa, vai ser realmente como
reinventar a sua organização através da gestão desses dados. Que isso realmente ainda é o setor de transporte na América Latina, eu diria até que mundialmente está em busca disso, mas ainda está bastante distante. Temos poucas práticas. Então, digamos, as duas primeiras etapas são as aplicações convencionais, os sistemas que nós já temos. E as últimas duas etapas são realmente a manipulação dessa quantidade enorme de dados que vai nos permitir, a diário, poder mudar as nossas ações. Então, dentro desse, digamos, desse volume gigantesco, né, de novos campos, exatamente, eu diria que são novos campos de atuação que as organizações vão ter. A gente tem aqui uma figura um pouco confusa, mas na realidade está dividida aqui por anos, né, por décadas, pelo grau de sofisticação que requer a manipulação desses dados e pelo volume de informação ou volume de dados que essas ações querem. Então, a gente tem desde inteligência de negócios, a relação com o usuário, que isso daí eu diria que é o mais palpável hoje, e são ações que nós já estamos tendo, a inteligência de operação, que o metrô, obviamente, já tem avançado muitíssimo nisso, né? Agora, temos também, por exemplo, análise de imagens, a manipulação das imagens. Tem algo que vem, assim, revolucionando vários setores e que seguramente vai revolucionar o setor de transporte, que é... Eu até marquei aqui, não tem uma... Bom, põe aqui, ó. Análise de sentimentos, que coisa estranha, né? Isso daí tem, né? Então, cada vez mais os neurologistas estão participando. Por exemplo, no caso assim específico dos metrôs, a questão de suicídio. A gente sabe quantos milhares de metrôs são impactados por isso. Inclusive, até uma colega aqui do metrô me comentou de alguns casos e que vem aumentando que vem aumentando aqui no metrô de São Paulo, né? Então, isso daqui, com análises de imagens, de vídeos e programas específicos, isso é possível predizer o que vai acontecer, né? Então, são sistemas sofisticados, são dados sofisticados, mas já são reais. Isso daí é uma realidade que a gente tem hoje. Então, né, saber se o nosso passageiro está estressado, não está estressado, você pode realmente predizer o que vai acontecer e tomar ações preparativas. Especificamente, eu posso trazer um caso aqui, já que a gente está, assim, digamos, num grupo fechado do metrô, que foi o caso do metrô de Moscou, no qual teve um atentado de duas mulheres bombas, né? Vocês devem se lembrar isso, há mais ou menos 5 anos atrás, no qual eles com imagens, né, através da imagem análises das câmeras que eles possuíam, eles verificaram as mulheres bomba dentro do vagão e no centro de controle se optou por não abrir as portas, porque elas realmente, quando abrisse a porta, ia explodir a estação inteira. Então, são ações, a gente vai falar, mas no Brasil a gente não tem terrorismo, a gente não tem esse tipo de problema. Não, mas a gente pode melhorar nosso serviço. Talvez a gente realmente não tenha terrorismo, mas cada vez mais eu acho que o mundo está globalizado e as loucuras, entre aspas, estão globalizadas, né? Bom, aqui um pouco falando, eu nem vou entrar em tantos detalhes, mas o que é a ação dos dados internos às organizações. E temos aí uma intensidade de transformação gerencial, ou seja, como que é o gerenciamento? Obviamente, às vezes a gente tem os dados e não temos eles distribuídos ou gerenciados internamente, ou vice-versa. E aí temos, digamos, 4 perfis de organizações. Eu não vou entrar em detalhes, a apresentação vai ficar disponível para vocês, até para cumprir um pouco o tempo, aqui o tempo.
Mas eu recomendo, pós-apresentação, dar uma avaliada e pensar, talvez, porque ações internas de departamentos, isso podem ser feitas considerando esses parâmetros. E aí, voltando especificamente ao nosso setor, ao setor de transporte, acho que existem aí 3 blocos principais que podemos falar que está na inovação e que realmente são os blocos de transformação interna das organizações. Primeiro, a experiência do cliente, que é compreender o cliente, obviamente, com a ferramenta de dados que a gente tem. Novos mecanismos de vendas dos nossos produtos, do produto transporte e acessórios e complementares ao transporte. E, obviamente, que sempre o serviço ao cliente, né? Como atendê-lo melhor, quais são os canais de comunicação, que esses são sempre mais simples. Obviamente, estão os processos operacionais, né? Tanto da operação em si, mas também de manutenções preditivas, que cada vez mais a digitalização vem caminhando nesse sentido. E o modelo de negócios, que esse, obviamente, é o mais sofisticado e o que vai requerer interações, digamos, de ações de longo prazo. E aí temos, né, uma visão digital que realmente vai transformar as organizações. Considerando esses 3 blocos, mas, primeiro, pensando na capacidade de venda, que não é, acho que assim, o que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente também, tudo isso, a marca da organização, como se apresentar inovadora, como realmente mudar a imagem da marca. Uma cultura, tem que ser mudada a cultura interna da organização, não é simplesmente uma gerência, não é simplesmente a alta esfera da organização, ou, pelo contrário, departamentos específicos, mas sim tem que a inovação tem que passar por toda a organização e a transformação cultural realmente também não é fácil. Inovação em produtos que vão ser ofertados, em redes de parceria. Como eu comentei, estamos inseridos no mundo globalizado, numa cidade inteligente e que vai requerer, não podemos mais trabalhar sozinhos, não podemos ser mais únicos, e temos que verificar, obviamente, o que o nosso cliente, o que a sociedade está demandando. Aqui eu tenho aqui um pouco separado pelos 3 atores, digamos, os 3 atores principais do nosso ecossistema: o operador comercial, a autoridade e o cliente. Não vou ler um por um, mas, enfim, essa transformação de inovação vai ter uma necessidade, digamos, de ações nessas 3 esferas. Com compromissos, obviamente, de legislação, de novas condutas, de uma nova sociedade que hoje já demanda meios de transporte muito mais personalizados, que tem uma necessidade muito maior de viagens e, ao mesmo tempo, tem uma necessidade, digamos, não de mais viagens, de viagens diferentes. Porque, de fato, a digitalização tem um impacto no trabalho. O trabalho é um trabalho diferente. Seguramente, em 10 anos, teremos estruturas de RH e de trabalho completamente diferente. Bom, o relacionamento com o cliente, como eu já comentei. A gestão dos recursos humanos, de maneira direta, existirão novos perfis de profissionais. É necessário entender isso, que há profissionais que não existirão mais no contexto e que novos profissionais são necessários. Eu acho que aqui no nosso painel vai ter algo bastante interessante. Vamos falar de startups. Então, é um novo perfil. Um novo perfil de ator que vai entrar e que não tem como voltar atrás. Aqui um pouco mais falando de
pontos, digamos, de experiências pontuais, de vendas, aplicativos, as plataformas de mobilidade integrada, veículos autônomos, o metrô já conta com isso, né? As cidades inteligentes, como eu comentei, a gestão das redes, os novos modelos de financiamento, enfim. E aí chegamos numa grande cidade que vai estar conectada, numa grande cidade que vai ter como foco e como sobrevida essa grande troca de dados. Eu acho que eu já vou direto para os exemplos, que vai ser melhor. E, obviamente, que o que o ITP vislumbra, e que já é realidade em muitos lugares, né? É uma troca de dados que vai acontecer desde do home office, que cada vez mais aumenta. Acho que o metrô está com algumas experiências, né, de home office, que então quer dizer que já é uma realidade para vocês, obviamente. As viagens, o compartilhamento de viagens, acho que isso é uma realidade também, é uma realidade de São Paulo que também não volta atrás, as pessoas querem utilizar Uber, as pessoas vão aumentar a utilização desses veículos compartilhados. Semana passada, alguém me compartilhou o aluguel de carro, que não é mais aluguel de carro, mas sim o empréstimo do carro através de um aplicativo. Obviamente, a questão dos meios de pagamentos, a gente não pode mais falar do smart card, a gente não pode falar mais de uma bilheteria, no qual, obviamente, sempre vai ter alguém que não vai estar, que vai ser o analfabeto digital, né? Que vai estar desconectado. Obviamente que a gente vai ter que atender uma camada da população que vai estar desconectada, mas é cada vez menor. Nem se falar nos organizadores de viagens que complementam e que realmente integram todas essas soluções de mobilidade, desde a bicicleta, do veículo autônomo. O veículo autônomo já é uma realidade, né? Enfim, é uma cidade conectada. A nossa ainda tem uns gaps, né? Mas a gente já está caminhando para isso. Bom, fundamental para isso, o que é? É conhecer os dados. Conhecer os dados, compartilhar os dados, porque todos vamos ganhar com isso. Isso não... Quer dizer, a partir do momento que a gente começa... seguramente cada um de vocês tem alguma experiência de que quando recebeu um dado, compartilhou um dado, aquilo não volta atrás, porque você realmente começa a se tornar dependente daquilo. Como a UITP realmente acredita que a única coisa que é certa é que acontecerá com o setor de transporte ou sem o setor de transporte tradicional. E o impacto hoje é real, né? Falar que produtos desaparecerão, empregos desaparecerão, novos players no mercado, enfim, e a relação com o cliente não será mais a mesma. O que a gente pode falar de positivo para o nosso setor? Né? Diferente de outros produtos, o transporte não irá desaparecer, pelo contrário, a mobilidade irá crescer. Né? As redes, as estações são hubs ou são elementos fundamentais para a vida da cidade, então elas também não vão desaparecer. Então, isso é ponto positivo para nós. O transporte, apesar de a gente falar do mundo globalizado, né, acho que outros setores estão muito mais ameaçados que o transporte. O transporte ainda é local, né, não é? Ninguém, por mais que venham players globais, o transporte ainda tem que acontecer nos seus lugares. Os nossos pontos fracos, né, digamos assim, ainda temos altos custos, né, os nossos custos fixos são muito altos. O nosso mercado, de maneira geral, é muito pouco flexível na sua regulamentação, na sua legislação, na sua maneira de pensar o negócio. Então, isso é um salto que ainda devemos dar. Dependemos de subsídios, obviamente, e ainda temos um processo de inovação bastante lento. Bom, oportunidades eu acho que não
já está bem claro, não há dúvidas que todos os setores, desde a administração mínima até a mais sofisticada operação, passará por uma revolução, ou está já passando. As ameaças realmente são esses novos players de mobilidade. Os novos players de mobilidade são os Ubers, as bicicletas, os carros emprestados, o blá, blá, blá. Enfim, todos esses que vão acontecendo e pipocando diariamente, e a gente, de repente, recebe uma notícia que alguém está usando, e outra pessoa está usando, e outra pessoa está usando, e, de repente, acho que várias cidades, né? Estamos aqui com um colega de Natal que nos relatou ontem perda de 22% dos passageiros e com um impacto enorme do Uber. Eu acho que todos nós estamos sofrendo, né? A gente tem feito alguns cálculos dentro da UITP, e acreditamos que ao redor de pelo menos 2 milhões de pessoas estão se movendo pelos aplicativos na cidade de São Paulo todos os dias. Então, isso vai impactar. E vamos ter que realmente repensar o nosso sistema de maneira a integrá-los. Trouxe 2 experiências aqui bem breves, né, de 2 países. Eu trouxe primeiro o mapa para falar, olha o grau de digitalização daquele país, para falar quais são as ações. Então, um é a Finlândia, trouxe uma experiência do metrô de Helsinki, e outro é Londres, que também está passando por o Transport for London, o metrô de Londres está passando por uma grande revolução, e são uma das cidades com maior grau de digitalização e inovação no mundo. Então, aqui primeiro o caso, né, de Helsinki. Eu acho que é o caso de todas as cidades grandes, né? Milhares de operadores de todos os tipos, de todos os modos, e a necessidade realmente de verificar que as pessoas querem se mover. Não sei se eles querem usar metrô, se eles querem usar ônibus, se eles querem usar bicicleta. As pessoas não estão tão preocupadas no modo, mas sim há uma crescente, evidentemente, dos modos compartilhados por questões, enfim, de culturas pessoais que querem tornar a sociedade mais coletiva e sustentável. Isso realmente começa a surgir nas grandes cidades, mas a gente pode dizer que na América Latina as pessoas ainda querem se mover, independente da maneira, né? Da maneira mais conveniente, necessariamente mais econômica. O que a gente tem verificado, né, apesar das brigas, das gritarias, cada vez que se aumenta 1 centavo ou 2 centavos em qualquer tarifa na América Latina, de maneira geral, isso no mundo é mais aceito, mas na América Latina há um estresse muito grande no aumento, bom, enfim, porque é um longo processo, né, de tarifas baixas, como se a tarifa baixa resolvesse alguma coisa, mas de maneira geral o que a gente verifica é que essas pessoas que às vezes reclamam por uma tarifa baixa estão dispostas a pagar mais 2 ou 3 centavos para ter mais conforto utilizando um Uber. Então, cada vez mais o que eu posso dizer de análises gerais das grandes cidades é que as pessoas querem se mover. E dentro dessa lógica, Helsinki criou alguns pacotes de... Teve que abrir, obviamente, era um operador de metrô, e teve que assumir que necessitava dos outros meios, e que tinha que ofertar. Eu diria que, assim, acredito que os nossos colegas daqui da sessão vão comentar isso, mas, enfim, quem sai na frente quem sai primeiro é realmente o que vai sair vitorioso, né? É uma corrida contra o tempo. Eu realmente acho que é uma corrida contra o tempo. Então, eles saíram à frente, antes que o Uber ofertasse o ticket de metrô no aplicativo, eles resolveram ofertar o Uber no aplicativo deles. E aí se criaram pacotes mensais. Obviamente que isso requer uma longa negociação, né? Vamos nos sentar na mesa, vamos discutir, vamos sair todos ganhando, quem é que vai pagar, quem não vai pagar a conta. Mas, enfim, se criou realmente um sistema no qual você pode comprar pacotes mensais ou anuais. De maneira geral, na Europa é muito comum a compra do pacote anual, no qual você tem viagens que combinam um pouquinho de táxi, um pouquinho de Uber, um pouquinho de metrô, e aí você escolhe de acordo com o teu perfil. Você quer um pacote familiar, você quer um pacote de negócios que vai te dar muito mais o táxi do que vai te dar, enfim, ou um jovem, um estudante que vai precisar de menos táxi. E você tem várias opções.
E, obviamente, que utilizando os dados, isso também pode te dar uma tarifa dinâmica, né? Que isso ainda nós estamos muito limitados, mas, enfim, acho que há exercícios, independente da quantidade de dados que eram disponíveis, né? Há 20, 30 anos atrás, quando existiam as tarifas por distância, vamos penalizar quem está na periferia, quem não está, enfim. Mas, enfim, hoje em dia pode-se colocar milhões de condicionantes. E depois eu quero só apresentar muito rapidamente, o Londres está fazendo grandes investimentos em todo esse tema. Eu trouxe só uma pontinha dessa questão de dados que Londres está utilizando, que é a questão para a comercialização de suas áreas, para a venda de comerciais e também Wi-Fi. Então, aqui estão mapeadas absolutamente todas as estações de Londres, com o perfil e a quantidade de usuários por idade, por perfil digital. Então, qual que é o perfil digital desse usuário do sistema? Obviamente, sexo, etc., etc., porque é vendido espaço, digamos, eu diria que é personalizada a venda de cada um dos espacinhos que estão disponíveis nas estações. O sistema de Londres, esse ano, e o de Nova York eu também trouxe, está com Wi-Fi gratuito no sistema, e que esse Wi-Fi gratuito ele não teve custo nenhum para os metrôs, porque estão sendo, digamos, administrados por empresas de mídia que comercializam a mídia dentro desse Wi-Fi. Então, quando você acessa o Wi-Fi, obviamente, você recebe aí uma mini propaganda. Deixa eu colocar o vídeo aqui, rapidamente, e aí eu já termino a apresentação. Nada mais que para mostrar um pouquinho de como... acho que já está aberto aí, né? Na realidade, só para comentar um pouco, podemos abaixar um pouquinho. Então, foi contratada essa empresa, na realidade, obviamente, licitada, etc., né? Mas foram convidados vários usuários do sistema a utilizar esse óculos para eles identificarem quais eram as áreas, digamos, mais nobres e a serem comercializadas, né? Então, foi feita uma grande coleta de dados. Isso daqui tem desde as imagens, desde os dados de passageiros, e realmente identificado o que é cada um desses. E como eu tinha falado, do Wi-Fi, que foi a rede instalada 100% do Wi-Fi de maneira gratuita, quer dizer, responsabilidade da empresa, contrapartida da empresa. E falando um pouco aqui do que realmente o alcance hoje de um comercial dentro de uma área do metrô é superior que de televisão, de rádio, porque realmente a pessoa está naquela fração de segundos consegue prestar atenção. Hoje em dia a televisão a gente sabe, as pessoas estão fazendo outras coisas, a televisão cada vez vai perdendo muito mais e os sistemas de transporte vão ganhando. Enfim, aqui eles fazem um pouquinho da avaliação do que, na hora pico, o perfil ou a demanda de tipo de comerciais que mais as pessoas estão pensando, e à noite o que as pessoas estão pensando. Era só, assim, exemplos extremamente rápidos, a gente poderia ficar o dia inteiro aqui falando de exemplos, mas realmente eu quis só trazer um pouquinho dessa reflexão para vocês, considerando algumas experiências e considerando o que a UITP tem promovido e implementado. Muito obrigada.